Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito do meu novo capítulo de livro, escrito junto com o meu orientador, professor Carlos Alberto Oliveira Magalhães Júnior, e tem como título Representações Sociais e Formação de Professores, Reflexões. Eu vou ser bem breve nessa apresentação, porque é mais para mostrar para vocês mesmo o que nós pretendemos discutir e falar um pouquinho a respeito do livro no qual esse capítulo está inserido. Bom, vamos lá então. O livro se chama Representações Sociais, Formação de Professores e Educação. É organizado pelo professor Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior. Foi lançado agora no ano de 2018 pela editora Bonecker, certo? É importante destacar que na segunda-feira, dia 16 de julho, nós teremos o lançamento oficial desse livro, que vai acontecer na Universidade Estadual de Maringá, certo? Então, olha aqui a capa do livro, toda bonita para vocês conhecerem. E agora, falando um pouquinho a respeito da minha contribuição, do meu trabalho para esse livro. Bom, inicialmente, por que a gente escolheu esse tema? Pensando em educação, a gente percebemos que esse é uma questão que movimenta o mundo todo, seja na perspectiva política, econômica ou social. E um dos agentes que faz parte dessa discussão é o professor. Então, quando você tem uma mudança, quando você tem uma inovação ou uma alteração de perspectiva governamental sobre a educação, o professor é o sujeito que vai estar ali e vai ter que trabalhar com isso no dia a dia. Daí vem uma questão importante que é, afinal, que professores nós queremos formar? Bom, nós podemos ter pelo menos dois modelos com os quais nós trabalhamos aqui, certo? O primeiro é o tradicional, que normalmente é o que nós encontramos ainda, e a visão é de que o papel dele é transmitir as informações, e para ser professor basta saber o conteúdo e algumas práticas pedagógicas. Então é uma ideia de que o ser professor é uma questão de ter o dom para ensinar, certo? Bom, quem é da área e também quem não é, mas deve estar percebendo que isso não tem funcionado tão bem ao longo do tempo. Então, nós surgimos com uma outra ideia. Quando eu falo nós surgimos, nós estamos discutindo com base em outros autores, é claro, que é o professor crítico. Qual que é o papel desse professor? Ele trabalha como um mediador, como articulador e também um crítico do processo pedagógico. Então, é importante destacar que o professor, quando ele parte de uma perspectiva tradicional para a crítica, ele deixa de ser o dono das informações. Ao contrário, ele é um orientador que leva o aluno em busca do conhecimento. Para esse professor, não basta saber o conteúdo e práticas pedagógicas. Ensinar não é uma questão de bom senso. Envolve também outros conhecimentos que juntos formam o que nós chamamos de conhecimento pedagógico do conteúdo. De forma sintética, é uma relação entre dominar o conteúdo, conhecer práticas pedagógicas, conhecer o contexto de atuação, conhecer o aluno. Então, não se trata apenas de saber o conteúdo, mas se trata de fato de saber como apresentar esse conteúdo de forma compreensível. Bem, onde que começa o nosso desafio? Quando nós falamos de formação de professores, entra um conflito interessante que para pensarmos em professores críticos, é relevante que nós tenhamos uma aprendizagem significativa nessa formação. Só que quando nós olhamos os conceitos relacionados à aprendizagem significativa e os conceitos relacionados às representações sociais, no que diz respeito a como elas acontecem, como cada processo acontece, é possível identificar várias analogias entre esses dois processos.
Então, há uma relação. Aqui nós temos essa imagem para se ter uma ideia, né? Então, você tem um meio de interação, você tem os novos conceitos que se espera que o aluno, no caso que eu estou falando do futuro professor, construa, e você tem os conhecimentos prévios desse sujeito. O que ocorre, então, é que dentro desse meio há uma interação entre os novos conceitos e os conhecimentos prévios. E essa interação é que possibilita a construção do conhecimento. Bom, aqui surge o conflito que nos chamou a atenção. Que fenômeno eu estou descrevendo nesse processo? Um fenômeno de construção de uma representação social ou fenômeno de construção de uma aprendizagem significativa? Então, quando nós falamos em formação de professores, nós temos esse desafio que é tentar identificar se o que está sendo construído é uma representação social ou um conhecimento reificado, efetivamente. Porque muitas vezes, como o processo é muito semelhante, isso pode nos levar a interpretações equivocadas sobre o que está se passando. Como que isso impacta na formação de professores? Pensando nessa formação, o que acontece? Dentro do conhecimento reificado que está sendo construído, podem estar presentes representações sociais, seja ela sobre ser professor, sobre como se forma professor e sobre conhecimentos específicos da sua área, certo? Então, não basta eu pensar que o simples fato de estar na faculdade, de se formar professor, implica que esse sujeito tenha construído conhecimentos que o tornem professor. E é importante destacar que essas representações elas não são apenas relacionadas ao cidadão, ao cara que está se formando, mas também ao formador. Porque é possível que as representações estejam presentes no próprio professor formador. Então a gente tem que buscar onde estão essas representações para decidir que caminhos estratégicos nós vamos trilhar na formação de professores, certo? Bom, essa é a discussão que eu trago nesse livro. São alguns conceitos que eu apresento aqui para vocês. Lá a gente se dedica a cada um desses pontos de forma mais aprofundada, mas é para vocês terem uma ideia de um pouco do que vão encontrar nessa nova produção, ok? Eu apresento o sumário do livro rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, tem uma galera muito fera de representações sociais que está participando desse projeto. Nós temos aí a colaboração do Eduardo Tomanic, do Tarso Mazzotti, certo? E vários capítulos abordando em diferentes perspectivas as representações sociais e com a participação de vários dos autores que atuaram nos capítulos desse livro para poder conversar um pouco, trazer informações a respeito da ideia desse novo trabalho aí para vocês, certo? Então, agradeço a atenção de quem me ouviu até aqui e espero que vocês se interessem pela discussão e procurem saber mais a respeito do assunto. Podem me procurar também, né, mano? Deixem suas mensagens aí. Deixem seus recados que eu estou à disposição para colaborar no possível, ok? Valeu, gente, um forte abraço e até a próxima.